E aí, pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, estejam em segurança nesses dias aí difíceis que todos nós estamos vivendo, né? Eu decidi gravar um vídeo para poder tornar um pouco mais claras as minhas motivações e aprofundar um pouco os conteúdos que eu disponibilizo nas minhas plataformas. Provavelmente, se você tá visualizando esse vídeo, é porque de alguma forma você consome alguns dos meus conteúdos ou alguém achou interessante que você soubesse um pouco mais acerca do background que me faz escrever o que eu escrevo, falar o que eu falo e me posicionar da forma que eu me posiciono. Eu reconheço que não é muito comum ver abordagens como as que eu utilizo ou falar de assuntos que eu falo dentro da minha esfera de atuação e, sobretudo, dentro da plataforma religiosa a qual eu estou inserido. E naturalmente, por conta dos assuntos, por conta da tônica, por conta da variação de conteúdo, surgem muitas dúvidas, muitas indagações das mais variadas. Algumas chegam até mim, outras chegam por terceiros, outras nem chegam. E como muita gente tem vindo aqui ultimamente para, de alguma forma, participar, somar ou consumir, eu me vejo na necessidade de poder clarificar algumas coisas que podem não ser tão claras através de um tweet, através de um post ou de uma ilustração. As redes sociais não permitem assim um aprofundamento delongado acerca daquilo que está sendo dito, eu reconheço isso. Mas ao mesmo tempo é aquilo que nós temos de melhor para poder conectar pessoas e para poder expressar ideias e opiniões a respeito de um olhar particular da vida, a respeito de uma percepção pessoal acerca daquilo que está acontecendo. E ontem, motivado por uma ligação de um colega de ministério que tecia belas palavras e bons elogios, mas ao mesmo tempo tinha determinadas dúvidas sobre intenção, sobre tônica de discursos, me fez querer talvez ampliar um pouco mais para as pessoas que me acompanham por aqui. Antes de mais nada, eu preciso dizer para você que discordar é absolutamente normal e necessário, inclusive, para todos os âmbitos da nossa vida. Uma vez eu escutei uma frase de que quando duas pessoas pensam exatamente a mesma coisa, uma delas é desnecessária. Eu não levaria tão a ferro esse conceito, mas existe beleza na diversidade. E é exatamente por isso que eu falo o que eu falo e me expresso da forma como eu me expresso. Porque eu prezo pela diversidade, porque eu prezo pela pluralidade e porque eu acredito que existem pessoas que precisam de vozes que ecoam com as delas. Entende o que eu quero dizer? Então, o motivo pelo qual eu me posiciono, eu reflito e eu abordo temas que eu abordo, é porque a primeira coisa, eu valorizo muito a pluralidade e a beleza da multiplicidade dos diálogos. Dito isso, cabe levantar a premissa que faz com que eu valorize tudo isso. Uma vez, uma ex-aluna da faculdade a qual eu trabalhava me mandou uma mensagem perguntando: você já tinha todas essas opiniões quando você trabalhava na universidade? E eu falei para ela: olha, eu não tinha todas essas opiniões, porque eu sou uma pessoa em constante aprendizado e com percepções que vão mudando de acordo com as experiências que eu tenho, as leituras que eu faço, as aulas que eu escuto e a minha leitura no Evangelho, na palavra e a minha experiência com Cristo e com o Espírito.
Então, muitas coisas sim eu possuía, mas eu me concentrava numa área, numa frente de trabalho muito mais offline, e por isso eu acabava não manifestando tanto aquilo que eu pensava. Um segundo motivo é porque quando você está trabalhistamente falando, se é que existe esse termo, mas de um modo oficialmente pertencente, sobretudo quando diz respeito à folha de pagamento, você tem uma necessidade de possuir mais, eu não queria dizer mordaça, mas você precisa necessariamente ser mais zeloso com aquilo que você fala, sobretudo para aqueles que estão acima não o perturbe, não se irritem e não criem dificuldades para você. Então, sim, eu reconheço que muitas das coisas eu não expressava, pelo primeiro motivo, porque eu me concentrava numa zona mais local, e agora, como estamos num tempo de pandemia, num tempo de necessidade de diálogos que transpassem a nossa zona local e ampliem isso para uma questão mais macro, eu falo mais. Mas também porque agora eu tenho mais possibilidade de independência acerca dos meus raciocínios. E como que eu explico isso? Eu explico através de um conceito de um autor chamado Erich Fromm, que se você gosta de leituras dessa natureza que eu vou tecer agora para você, eu super recomendo, porque vale muito a pena, tem uma perspectiva psicanalítica, sociológica e também religiosa acerca dos nossos relacionamentos. E ele fala a respeito de dois fenômenos que são utilizados ou identificados para nós vencermos a alienação, e que na linguagem religiosa é chamada de pecado, para nós vencermos o pecado e nos conectarmos com o divino. E ele vai dizer que uma delas se chama simbiose e a outra se chama comunhão. Qual é a diferença de uma para outra? A simbiose, de acordo com Fromm, é a conexão de dois entes, de dois elementos ou de duas pessoas que se fundem ao ponto de, mesmo sendo dois elementos, passarem a se tornar um, indissociáveis, porque um depende do outro e um toma consciência do outro para que eles passem a ser, digamos assim, um ser só. Então, um exemplo que ele dá é o relacionamento da mãe com o seu bebê no ventre. Ele vai dizer que, apesar de serem duas pessoas, ao mesmo tempo eles são um, porque aquilo que a mãe come, ele também se alimenta, a criança. Para que um viva, o outro também precisa estar vivo, né? Nessas análises que ele tece. E aplicando isso dentro da esfera do raciocínio, da esfera religiosa, muitas pessoas, elas se unem ao outro elemento, que pode ser um sistema religioso, que pode ser uma mentalidade superior, como se ambos possuíssem a mesma idêntica mentalidade acerca de tudo. Ou seja, na simbiose, eu recuso a minha capacidade de reflexão, porque eu me aproprio da reflexão que o outro fez por mim. Ou seja, ele resolve o meu problema de consciência e, em troca disso, eu me torno um com ele. Então eu falo isso para você por quê? Porque dentro do ambiente religioso, determinados organismos vão pedir para aqueles que seguem, acompanham ou são filiados que nós nutramos uma única mentalidade acerca de todas as coisas. Essa seria a simbiose.
Não há mais distinção e diferença. Eu negocio a minha autonomia, eu negocio a minha capacidade de raciocínio para que o raciocínio do outro, ou da outra coisa, ou do outro sistema, passe a ser o meu. Isso é muito sério, porque quando você entra em uma simbiose com um sistema ou com alguma coisa, você está abrindo mão da sua capacidade de autonomia, você perde a sua capacidade de reflexão. E uma vez que essa capacidade de reflexão é perdida, você deixa de ter uma identidade para você ter um espelhamento daquilo que o outro quer para você. Ao contrário da simbiose, o segundo elemento é a comunhão. E o que é a comunhão? De acordo com Erich Fromm no livro A Arte de Amar. A comunhão é quando eu me relaciono, é quando há vínculos com aquilo, mas eu não perco a minha capacidade de pensar por si próprio. Eu não perco a minha capacidade de raciocinar de acordo com os meus próprios pensamentos. Ou seja, eu me permito ter discordâncias. Eu me permito não ser exatamente, enlatadamente igual. Então, fazendo essas duas explicações, para que você consiga entender o pano de fundo do porquê eu falo o que falo, do porquê eu me posiciono como me posiciono, uma primeira explicação é essa: porque eu acredito na pluralidade, eu acredito na autonomia e eu quero ter comunhão e não simbiose. Isso é fundamental para que a gente consiga entender em um primeiro momento as posturas e muitas vezes as discordâncias acerca de atos, comportamentos, mentalidades e tudo mais. A simbiose normalmente ela é proposta com o intuito de obter primazia na ferramenta de controle, primazia no domínio, monopólio da razão. E eu decidi não aderir a esse tipo de relação simbiótica. O segundo motivo é porque eu tenho uma concepção de reino que é holística. O que é reino para mim? Reino é o governo de Deus na minha vida, que faz com que, através dos meus atos, eu sinalize que ele não simplesmente vai vir no futuro, mas como ele já é disponível no presente, através da promoção inaugurada por Jesus no passado. Consegue pegar a ideia? Então, eu acredito que o reino, ele é maior do que estruturas, ele é maior do que instituições, ele é maior do que placas. E se estas são agentes que conduzem ao reino, eu abraço. E se em algum momento não convergem com o reino e com o evangelho, eu rejeito. Essa é uma característica adotada com base nas lentes que eu utilizo para ler e visualizar o evangelho. Todos nós temos as nossas lentes. As nossas lentes, elas são transpassadas por inúmeras coisas. Pela nossa classe social, pela nossa família, pela nossa criação, pelas experiências religiosas que nós vivenciamos, pela denominação na qual nós somos filiados, pelo nosso conceito de vida, de terra, de mundo, de expectativa futura. Entende? E eu não estou dizendo aqui que a minha visão, ela é mais correta do que a tua. Eu não estou dizendo aqui que eu tenho a visão pura do evangelho. Não, eu estou compartilhando com você a lente que eu utilizo hoje, que precisa de mudanças, que precisa de aprimoramentos, mas que também pode contribuir, que também pode aprimorar. Só que quando a gente fala do reino, a gente tem algumas facilidades para abraçar algumas frentes, determinadas frentes, e uma extrema dificuldade para acolher outras. Então, quando eu falo do reino, eu não falo nele numa perspectiva somente transcendental. Essa perspectiva é uma frente importante, porque eu entendo que o reino ele é já, mas ele é não agora.
ele não é disponível totalmente, ele só será disponível com a volta de Jesus. Ao mesmo tempo, eu também tenho em uma das frentes que sinalizam o reino a imanência, a necessidade de ter os meus pés nessa terra e olhar para as coisas que acontecem com uma postura de proatividade, com uma postura de necessidade de agir. Outra frente que o reino trabalha é o acolhimento. Essa já enfrenta um pouco de dissabor, porque normalmente nós só queremos acolher aquilo que se parece conosco, aquilo que concorda com a gente, aquilo que endossa o nosso raciocínio, aquilo que é igual. Mas não é isso que o Evangelho nos diz. O Evangelho nos diz uma outra coisa. O Evangelho nos diz que o acolher é todo aquele que precisa. Igual, diferente, mais novo, mais velho, homem, mulher, hétero, homo, trans, bi, enfim, é um acolhimento indiscriminado. E aqui começa um pouco do dissabor. Mas seguramente o elemento que mais traz dificuldades por parte daqueles que talvez não se propuseram a pensar sobre essa perspectiva de reino, com várias frentes, com várias nuances, digamos assim, é a perspectiva da denúncia. Porque quando você fala sobre denúncia, você, num primeiro momento, já corre o risco de ser confundido como um juiz, como aquele que exerce supremacia sobre o outro. E denúncia e julgamento são coisas diferentes. A denúncia aponta para uma mentalidade, para um ato, para uma atitude, um comportamento inadequado. Mas o julgamento, quem faz não é quem denuncia, é Deus. Contudo, a denúncia é característica indissociável de quem deseja sinalizar o reino. E que tipo de denúncias são essas? As denúncias que não convergem com a mentalidade do Evangelho. A denúncia não de uma pessoa, mas de um modelo de consciência que foi colocado, que foi disseminado e que foi cauterizado na vida de tantas pessoas que não conseguem se libertar, que não conseguem enxergar mais o que está acontecendo e que não podem, assim, dessa forma, gozar de maneira plena, de maneira total, de uma vida nas mãos do Rei. Então, por que eu estou te dizendo isso? Porque, às vezes, por causa daquela figura simbiótica, que eu evidenciei há pouco, pessoa e instituição se tornam tão indissociáveis, tão indissolúveis, que vai ser extremamente difícil você executar uma denúncia de um comportamento e isso não ser confundido com um ataque a uma pessoa. Veja, quando uma pessoa tem uma atitude questionável, quando uma pessoa fala aquilo que não deve e a denúncia é feita, a tendência natural, por não conseguir entender esse conceito de simbiose, é pensar que, não, o cara está falando de fulano de tal. O cara está acusando ou está batendo ou está, enfim, fazendo o que tiver que fazer com a pessoa, com o CPF. E aí vem várias sugestões que não cabem dentro dessa realidade. Por exemplo, por que você não executa aquilo que o Evangelho está dizendo? Vá ter com seu irmão. Porque o meu problema não é com o meu irmão não fez nada para mim. O meu irmão, na verdade, que de alguma forma vocalizou, verbalizou, ele só foi o porta-voz do pensamento que muitos outros possuem. Um pensamento que é prevalente em uma grande gama, em uma grande classe de pessoas. Então, quando a denúncia acontece, ela não é a denúncia de uma pessoa física, ela é a denúncia de um modelo mental que deteriora as bases do Evangelho e as bases do reino.
E isso é muito importante, porque quando a gente enxerga dessa forma, você começa a perceber que o problema não é pessoal, o problema não é com determinado homem ou mulher ou com uma determinada figura, mas a partir do momento em que aquela figura, ela utiliza uma plataforma, uma ferramenta de amplitude para disseminar elementos que não corroboram com o reino, uma das frentes do reino é a denúncia, tal como os profetas fizeram em diversos momentos em que os seus governantes nutriam ações e posturas possessivas, totalitárias, autoritaristas, como o próprio Cristo, onde denunciava o comportamento de fariseus e mestres da lei que não entravam nas portas do reino, mas também não deixavam os outros entrarem. Veja, o problema de Cristo não era com o fariseu X, não era uma rivalidade com um fariseu Y, era com uma classe que nutria um pensamento extremamente prejudicial. Então por que eu estou te dizendo isso? Porque quando eu posto, quando eu me posiciono, quando eu falo das coisas que eu me proponho a falar dentro das minhas redes, primeira coisa, eu não estou atuando. Eu não estou agindo como alguém que gostaria de receber feedbacks positivos acerca daquilo que eu falo. É sempre bom e sempre bem-vindo você obter pequenas confirmações, mas não é a gênese do meu propósito, do meu projeto. A gênese do meu projeto é propor reflexão, é propor uma outra visão para aqueles que se sentem dispersos, para aqueles que não se identificam mais com muitos discursos atuais, e é levar a capacidade de se encontrar em outros que também estão se sentindo sós. Então eu não atuo, eu vou falar aquilo que realmente eu estou vivendo, aquilo que realmente eu estou sentindo, aquilo que realmente eu estou estudando e aquilo que eu realmente acredito. Não há praticamente nenhuma maquiagem, praticamente nenhum filtro. E por que praticamente? Porque nós, infelizmente, não conseguimos ser exatamente aquilo que nós somos nas nossas esferas privadas e particulares com um ou com outro indivíduo. Por mais que nós queiramos, é difícil. A gente não consegue ser plenamente. Mas existe uma grande diferença em você não ser plenamente aquilo que você é quando você está só com a pessoa que você convive a tua vida toda, e você ser um ator, uma pessoa que encena, que constrói meticulosamente aquilo que vai dizer como se fosse um produto. Então, eu não sou um produto, eu não ofereço um serviço, mas eu me proponho a dialogar com aquilo que sou. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto é que, dentro das nuances que eu mencionei do reino, como o reino para mim é um elemento holístico que faz parte de todos os aspectos da minha vida, eu vou falar sobre política, eu vou falar sobre acolhimento, eu vou falar sobre amor, eu vou falar sobre todos os elementos que o reino traz, transcendência, imanência, mas eu também vou falar sobre denúncia. Então, eu espero que você tenha conseguido compreender, que eu tenha me feito claro, para que a gente consiga caminhar a partir daqui com uma certeza de que a nossa guerra não são contra pessoas, de que as nossas acusações não são contra CPFs, mas que as nossas reflexões têm relação com sistemas de domínio de pensamento, com ações que geram opressão em massa, e que fazem com que a gente se paralise na caminhada rumo ao encontro com o Rei. Com isso eu não estou dizendo que há uma demonização por parte de uma instituição religiosa, por parte de uma igreja. Não, definitivamente não. Eu escolho fazer parte de um lugar que me dá a possibilidade de ser plural, que me dá a possibilidade de dialogar e de discordar. E enquanto isso continuar me sendo oferecido,
eu vou ser muito grato e feliz de poder abrir novos pontos de vista e novos olhares acerca das coisas. E eu espero que isso tenha feito sentido para você. Então, fique com Deus, espero que a nossa caminhada continue. Um abraço.